1401 e 1402, a gente vai dar início à correção do módulo 4, da África para o Mundo, Comércio, Escrita e Novas Civilizações. Página 43, por favor. Observando o mapa acima, responda quais foram os continentes que nossos ancestrais alcançaram depois de deixar a África. Depois que deixaram a África, eles alcançaram a Europa e a Ásia antes de chegar na América, tá bom? Então a resposta será: nossos ancestrais foram para a Europa e para a Ásia. Depois que eles saíram da África, olha aqui, ó, eles fizeram o caminho, né, pelo Estreito de Bering, e antes de alcançar a América do Norte, né, e a América do Sul, eles alcançaram a Europa e a Ásia, ok? Resposta, então: nossos ancestrais foram para a Europa e para a Ásia. Página 44. Considerando que os hominídeos chegaram à América pelo Estreito de Bering, como eles fizeram isso? Eles atravessaram esse estreito que em algum período da história ficou congelado. Quando eles fizeram a travessia pelo Estreito de Bering, a história ficou congelada, esse momento ficou congelado. Uma das teorias defendida por historiadores e outros pesquisadores é de que os hominídeos atravessaram o Estreito de Bering, que liga a Ásia ao Alasca, e chegaram à América do Norte. Estudiosos consideram que essa passagem teria ficado congelada durante alguns períodos, possibilitando que grupos cruzassem, né? Por grupos de humanos cruzassem. Por quê? Porque levaram um bom tempo, tá? Para percorrer os milhares de quilômetros, os dois continentes, não foi uma tarefa fácil, pois essa travessia levou milhares de anos. Então, esse momento ficou congelado para eles fazerem a travessia, tá bom? Então, considerando que os hominídeos chegaram à América pelo Estreito de Bering, como eles fizeram isso? Eles atravessaram esse estreito que em alguns períodos da história ficou congelado, tá bom? Os estudiosos que acreditam que os seres humanos chegaram primeiro à América do Sul defendem que teoria? Os estudiosos, eles acreditam que os seres humanos chegaram à América do Sul em embarcações, tá bom? Vindo da Oceania. Vamos lá no mapa, ó. Eles acham que eles fizeram essa travessia em embarcações, vindo pela Oceania, tá bom? É isso que eles defendem. Os estudiosos acreditam que os seres humanos chegaram primeiro à América do Sul. Através do quê? Através de embarcações e vindo da Oceania. A resposta será a seguinte: esses estudiosos acreditam que os seres humanos chegaram à América do Sul em embarcações vindos da Oceania. Página 46. Por que a roda foi uma invenção importante para a humanidade? Porque com a roda estrelada, as carroças tornou-se possível o transporte de cargas muito mais pesadas do que uma pessoa podia carregar nos ombros e nas costas. Então vamos lá. Por que foi importante a descoberta da roda? Por que foi importante a invenção dessa roda? Porque ela facilitava, gente, ela facilitava o transporte, né, das cargas, dos alimentos. Ela dava facilidade de transportar as coisas. Antigamente se levavam nos ombros. Antes da descoberta das rodas, tudo era se levado nos ombros. Depois da invenção das rodas, facilitou o trabalho dos humanos, podendo facilitar o carregamento, né? Na vez dos humanos levarem nos ombros, eles levavam em carroças. Essa foi a importância da invenção da roda para a humanidade, tá? Facilitando o transporte, facilitando a deslocação
dos produtos, dos alimentos, da vegetação, dos animais, não é isso? Então, a importância da invenção da roda para a humanidade foi essa, tá? Quem eram os escribas? Por que eles eram tão valorizados? Gente, nós falamos muito sobre isso. Os escribas, eles eram os responsáveis pelos registros das comunidades, como a quantia de pessoas, os grãos, os pagamentos de tributos e acontecimentos importantes. Os escribas eram as pessoas que sabiam ler e escrever. Eles eram destinados, né? Eles ganhavam um cargo onde eles faziam um registro das coisas, a contagem de pessoas, a contagem de grãos, dos pagamentos, né? Dos tributos, dos acontecimentos importantes no governo e na sociedade, na comunidade, entendeu? Então, os escribas eram as pessoas importantes, eram importantes para todo o registro da história, tanto da contagem de pessoas como contagem de grãos, o registro dos impostos, né, das coisas pagas pelas pessoas, tá bom? Vamos lá, seguindo, gente. Página 48. Explique com suas palavras como surgiu o comércio. O comércio surgiu a partir da troca de produtos excedentes, produtos que sobravam entre diferentes grupos. Num grupo sobrou um saco de grão, de feijão, né? Tô dando uma hipótese, de milho. Eles trocavam com outro grupo. Então aí iniciou-se o comércio, ok? Então, explique com suas palavras como surgiu o comércio. Tia Bruna vai explicar com as palavras dela. Se tiver parecido, está certo. O comércio surgiu a partir da troca de produtos excedentes entre diferentes grupos humanos. Se estiver igual, pode colocar certo. Porque o comércio ampliou as informações que os homens e as mulheres possuíam. Porque o comércio aumentou as informações que os homens e as mulheres possuíam. Porque além de levarem produtos para trocar em outros lugares, tá? Os comerciantes também tinham contato com povos diferentes, outras paisagens e objetos. Dessa forma, o comércio ampliou o conhecimento dos grupos humanos entre si. Então, vamos lá. Por que o comércio ampliou as informações? Porque toda vez que tinha aquela troca, o comércio era troca, não é? Comércio era troca de produtos que sobravam, produtos excedentes. Cada vez que existia essa troca, existia conhecimento também de novas paisagens, de novos objetos, não é isso? Então, o comércio ajudou também na ampliação de informações, de conhecimento entre os humanos, entre as mulheres e os homens. Cada vez que o comércio fazia aquela troca de produtos que sobravam, né, produtos excedentes, toda vez que sobrava produtos, fazia comercialização, trocava entre grupos, né, diferentes. Quando se fazia essa troca, existiam outros conhecimentos de outras paisagens, de outros objetos. Tia Bruna vai responder com as palavras dela, palavras do livro. Se estiver parecido, está correto. Porque o comércio ampliou as informações que os homens e as mulheres possuíam. Porque além de levarem produtos para trocar em outros lugares, os comerciantes tinham contato com povos diferentes, outras paisagens e objetos. Dessa forma, o comércio ampliou o conhecimento dos grupos humanos entre si. Identifique no diagrama 4 coisas trazidas pelos primeiros comerciantes. Vamos lá, gente. O que o comerciante trazia pra gente? Os grãos. Olha aqui, ó, grãos foi uma das primeiras coisas, tá? Vamos lá, gente, mais outra coisa. As novidades, olha aqui, novidades foi o comércio quem trouxe para nós, né? Outra coisa muito importante, os cereais, a troca de cereais, lembra? Toda vez que se excedia, que sobrava, era trocada. Então, o comércio trouxe pra gente isso. E uma outra coisa muito importante foi a história. Toda a
história desse desenvolvimento, toda a história dessa evolução, tá bom? Entendido? Vamos lá. Subindo mais um pouquinho. Página 50. Relacione os personagens com suas respectivas funções. Vamos relacionar os governantes. Os governantes eram aqueles que trabalhavam, né, eram pessoas que acreditavam ser um representante dos deuses, impondo regras, comandando exército. Então vamos lá, gente. Os governantes era a pessoa principal. Eles acreditavam ser o representante dos deuses. Letra C, ligue a governantes. Comerciante era aquele que trabalhava com a venda de mercadoria, né? No comércio tinha aquelas pessoas responsáveis pela troca, que eram os comerciantes. Então liga comerciantes a letra D. Guerreiro. Ligue a letra A. Era o indivíduo responsável pela segurança de uma aldeia ou civilização. Era como se fosse um guarda, como se fosse um segurança. Os guerreiros, eles tomavam conta, tá? Da segurança da aldeia e da civilização. Então, guerreiro, liguem a letra A. E sacerdote é aquele responsável pelos rituais sagrados. É como se fosse o padre, né? Como se fosse o Papa. Ele era aquela pessoa responsável pelos rituais sagrados, né? E ele também, vamos lembrar lá atrás, ele também era responsável pela indicação dos governantes. Lembra disso? Lá atrás a gente falou um pouquinho sobre isso. Vamos lá, número 2. Observe as tarefas abaixo e contorne aquelas que são desempenhadas pelo Estado. Tudo que é desempenhado pelo Estado vai ser envolvido. Controlar o exército. Quem controlava o exército? Era o Estado? Sim. Cobrar tributos, pagamentos. Quem cobrava os pagamentos de impostos, de tributos? Era o Estado? Sim. Elaborar leis. Quem elaborava as leis? Era o Estado? Sim. Trabalho agrícola era exercido pelo Estado? Não. Fabricar metais era exercido pelo Estado? Não. Então, nós vamos controlar o exército, cobrar tributos e elaborar leis, ok? Vamos lá. Próxima. Será que vivemos em uma sociedade que ainda se organiza dessa forma? Faça uma pesquisa e procure responder as seguintes questões. Vivemos em uma sociedade com líderes? Quem são eles? Sim. Hoje vivemos em uma democracia e somos liderados por nossos representantes, eleitos pelo povo e que formam o nosso governo. Governador, prefeito, o presidente, não é isso? Eles têm todo um conjunto de pessoas que formam o nosso governo. Então, nós vivemos em uma sociedade com líderes? Sim. Quem são eles? Os governantes. Temos um exército? Para que ele serve? Sim, temos um exército. O exército hoje serve para resguardar as fronteiras do país e defendê-lo contra ameaças externas. Então, vamos lá. Temos um exército, sim. Para que serve? Para defender as nossas entradas, nossas fronteiras de ameaças que venham de outro país, ok? Letra C. Ainda há líderes religiosos? Quem são eles? Hoje há muitas religiões, mas seus líderes não têm mais tanta influência política como já tiveram um dia. A religião mais popular ainda é a católica, liderada pelo Papa em Roma, na Itália. Então, há líderes religiosos? Líderes religiosos, sim, mas eles não têm influência nenhuma no governo, ok? Letra C. Em nossa comunidade há comércios? Que tipo de mercadoria é vendida hoje? Sim, nossa economia é baseada no comércio. Vende-se alimentos, roupas, remédios, imóveis e etc.
Em nossas comunidades e comércios? Sim. Que tipo de mercadoria é vendida hoje? Alimentos, roupas, remédios, imóveis, etc. Muitas outras coisas é vendido, né? Muitas outras mercadorias faz parte do nosso comércio de hoje, ok? Vamos lá. Continua descendo um pouquinho, tá? Isso aqui, ó. Faça um roteiro para a entrevista com as seguintes perguntas. Reúne-se com seus colegas de turma em grupo de até 4 alunos. Vocês vão entrevistar algum morador da cidade em que vivem para descobrir quais as principais atividades desenvolvidas em sua cidade. Gente, não podemos ter contato com ninguém, então possa fazer por telefone. Quando voltarmos às aulas, a gente vai expor essa pesquisa. Pode fazer com o vizinho pelo telefone, com a vovó que mora em outro bairro, qualquer pessoa, tá? Nome, profissão, cidade onde nasceu, atividade que exerce na cidade em que vive. Vou fazer como se vocês estivessem fazendo comigo. Meu nome, Bruna Nogueira. Minha profissão, professora. Cidade onde nasceu, Rio de Janeiro. Atividade que exerce na cidade em que vive. Sou professora da escola Centro Educacional Nilopolitano. Depois, converse com os colegas de outros grupos e compartilhe os resultados da pesquisa. Vocês podem entrar em contato pelo Zap com os amigos e falar sobre cada entrevista que vocês fizeram, tá bom? Continuando. Vamos descendo, tá? Vamos lá. Observe o mapa, as primeiras cidades da página 51. Vemos que as cidades mais antigas surgiram próximas aos rios, tá? Próximas aos rios. Por que isso ocorreu? Porque o abastecimento de água é fundamental para a vida, possibilitando a agricultura e o abastecimento das cidades. Vou voltar na página 51, gente. Olha aqui, ó. 53, 51, ó. Porque, ó, as cidades eram banhadas, tá vendo, ó? Muitas cidades eram banhadas. Muitas cidades eram banhadas pelos rios, tá? Mas por quê? Mas por que isso aconteceu? Por que isso ocorreu? Porque o abastecimento de água é fundamental para a vida, possibilitando a agricultura e o abastecimento das cidades. Número 2, que atividades passaram a ser desenvolvidas nas cidades. Nas cidades eram desenvolvidas diversas atividades, como o artesanato e o comércio. Quais atividades passaram a ser desenvolvidas nas cidades? Quais atividades? 2 delas eu estou citando, o artesanato e o comércio, ok? Identifique os novos grupos que surgiram nas cidades. Grupos que surgiram na cidade. Comerciantes, artesãos, ferreiros, soldados, escribas, governantes e sacerdotes. Faça uma pesquisa sobre o número de habitantes da sua cidade. Depois, com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise qual é a cidade mais populosa do seu estado e qual tem o menor número de habitantes. Anote abaixo o resultado da pesquisa. Depois dessa correção, nós vamos falar sobre isso numa live, tá bom? Então, número 4. Vamos falar sobre isso numa live, correto? Cada um faça a sua pesquisa individual e nós vamos falar sobre essa questão numa live. Continuando, observe as imagens. Com base na análise das imagens e no que você estudou, elabore um comentário comparando aí a forma como os hominídeos buscavam alimentos e forma como conseguimos alimentos hoje. Eu vou ler uma resposta que eu fiz, depois eu vou colocar a foto para vocês fazerem igual. Espera-se que todos nós pensamos dessa mesma forma. Quando precisamos de alimentos, geralmente vamos aos mercados ou às feiras de rua, diferentemente da realidade dos povos primitivos.
em que ou eles precisavam se deslocar pelas terras à procura de alimento, ou posteriormente, com o desenvolvimento da agrícola, tinham que plantar e colher os frutos de sua própria terra, tá bom? Lembre então do avanço do comércio, entendeu? Olha, quando o comércio avançou tanto, hoje a gente vai aos mercados e às feiras. Lá atrás, né, nos hominídeos, eles eram obrigados a plantar, a fazer sua própria plantação, para ter sua própria colheita. Depois veio surgindo o comércio, que tinha troca de alimentos que sobravam, lembram disso? Aí que começou a comercialização. 2. Contorne os elementos que foram criados pelos primeiros hominídeos. Vamos lá, olha aqui, ó. As tigelas, a plantação, as cavernas, olha, a escrita, né, nas paredes das cavernas, o fogo, as ferramentas. E olha aqui, ó, o que foi muito importante para eles, a roda, não é isso? 3. Observe a fotografia ao lado e leia a legenda. Encontre 3 elementos que estão na vivência